Oi pessoal, tudo bom? Aproveitar que hoje eu vim almoçar em casa e resolvi gravar uma tag sobre o Scooby. Eu não fui tagueada, mas eu achei a tag muito legal e resolvi gravar também. Antes de começar a responder as perguntas, eu quero falar um pouquinho do Scooby, sobre o que é o Scooby, porque muita gente pergunta e não sabe mesmo o que é, né? Bom, o Scooby é uma comunidade de leitores, ou seja, lá você vai fazer um perfil, ser um cadastro, você vai colocar os livros que você já leu, que você gosta de ler, que você gostaria de ler, vai montar uma biblioteca para você, uma estante, e aí você vai fazer o acompanhamento de suas leituras. O Scooby também te dá possibilidade de realizar trocas, dá para você controlar os livros que você empresta. Então, assim, eu gosto pra caramba do Scooby, eu sou usuária do Scooby há pouco mais de um ano. No início, eu encarei o Scooby como um entretenimento só, né, para eu colocar livros e conversar com outras pessoas, mas hoje eu vejo o Scooby e eu uso o Scooby como uma ferramenta. E eu gosto bastante do Scooby, e eu recomendo também, tá? Não paga nada para você se cadastrar lá, é só fazer um cadastro e você já está usando. O meu Scooby, ele tá mais ou menos atualizado, porque eu tenho muitos livros que não estão comigo em Brasília, estão lá em Ares, na casa dos meus pais, e então eu tenho mais o controle do que está aqui comigo. Ah, gente, uma curiosidade, para quem nunca percebeu, Scooby é a palavra books, ao contrário, né? Bom, vamos começar. Quantos livros lidos você tem na sua aba lidos na página do Scooby? Eu tenho 126 livros, mas eu acho que é muito mais. Os que estão aqui em Brasília estão todos cadastrados, mas os que estão lá em Linhares, não sei. Eu tenho que dar uma olhada para ver o que tem lá ainda. Qual livro você está lendo no momento? Eu estou lendo 2 livros no momento. Um é Uma Confraria de Tolos, de John Kennedy Toole, e o outro é O Sinal, de Thomas de Westlow. São 2 livros bem diferentes e estou gostando dos 2. E claro que vai sair resenha dos 2, né? Próxima pergunta. Quantos livros tem na sua aba Vai Ler? Na minha aba Vai Ler tem 76 livros. Mas essa aba Vai Ler é uma bagunça, porque tem livros que eu tenho, tem livros que eu não tenho, às vezes é algum desejado, aí eu misturo um pouco, mas atualmente tem 76 livros que eu vou ler. Você está relendo algum livro? Qual é? No momento não, mas tem um livro que eu sempre releio, pelo menos uma vez por ano, que é Revolução dos Bichos, de George Orwell. É um livro muito marcante pra mim, eu gosto muito desse livro e é o tipo de livro que eu sinto saudade dele, sabe? Então eu vou lá e releio. Quantos livros você já abandonou? Ao contrário de muita gente, eu odeio abandonar livros. Eu não gosto mesmo de abandonar livro e até hoje, que eu me lembre, eu abandonei somente 2 livros. O primeiro livro que eu abandonei foi O Livro de Deus, de Walter Wangerin, não sei como é que se fala sobre o nome dele, tá tudo escritinho aqui. E era um livro de 800 páginas que contava a história, na verdade não contava a história, ele era a Bíblia, só que romanceada. Então tinha muito mais detalhes do que a Bíblia em si. Eu achei que seria uma coisa mais leve por ser um romance, mas não, foi muito pesada, muitos detalhes, eu acabei abandonando na página 400 e pouco, eu não encarei o restante das 400 páginas. E o outro livro que eu abandonei foi um livro chamado Dia do Fim do Mundo, de Gordon e Max Morgan e Witts Thomas, que é um livro muito antigo e ele contava a história de uma erupção de um vulcão no início dos anos 1900, por aí. Um vulcão o Monte Pelé, que devastou uma ilha na Martinica, se não me engano. E o livro era muito antigo, a linguagem dele era muito antiga e a história eu não gostei. Era o tipo de história que fica forçando a barra para você se emocionar o tempo inteiro e eu não gosto desse tipo de escrita. E eu abandonei, eu li
O livro é pequeno, não é grosso não, tem umas 300 páginas, eu não cheguei nem na metade, não curti. Quantas resenhas você tem cadastrada no Scooby? Eu tenho 11 resenhas. Logo quando eu comecei a usar o Scooby, eu escrevia mais. Mas por falta de tempo mesmo, eu parei de escrever as resenhas. Mas foi uma pena eu ter parado por falta de tempo, porque eu gosto muito de escrever, só que infelizmente não deu mais. Mas eu leio muita resenha no Scooby. Por exemplo, eu não gosto de ler resenhas de livros que eu quero ler. Mas, por exemplo, eu leio um livro, venho aqui, faço o vídeo dele e depois eu vou lá dar uma olhadinha para ver se a opinião das pessoas era a mesma que a minha. E é muito legal porque você vê como as opiniões são diferentes, né, de um mesmo livro. Quantos livros avaliados você tem na sua lista? 126 livros, ou seja, eu avaliei todos os livros que eu tenho na minha página de livros. Na aba favoritos, quantos livros você tem? Cite alguns. Eu tenho 6 livros favoritos. Um é Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, de Marçal Aquino, que eu já fiz resenha. O outro favoritíssimo é o Shantaram, de Gregory David Roberts, que eu não canso de falar nesse livro. E outro livro que eu amo, e é o meu favorito, é O Dia em que Matei Meu Pai, de Mário Sabino. O próximo livro, que na verdade são 3, é uma trilogia, que é a Trilogia da Fundação, de Asimov, que é um livro incrível, é incrível. Você tem que abrir sua mente e ler esse livro. Nossa, essa coleção é muito boa. A trilogia. Existem outros livros que surgiram ao redor de Fundação, do próprio Asimov, então tem Retorno da Fundação, alguns livros, mas esses 3 livros, a trilogia da Fundação, é sensacional. O próximo livro, que é um dos meus favoritos também, é Festa no Covil, de Juan Pablo Villalobos, que também tem resenha. E por último, é óbvio que é A Revolução dos Bichos, que é o meu livro que eu sempre tô com saudade dele, e de George Orwell. Então são esses livros. Eu tenho muitos livros que eu gosto muito, 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 mas esses moram aqui no meu coração e são sensacionais, todos eles. Quantos livros você tem na aba Tenho? Eu tenho 187 livros na aba Tenho, mas como eu disse, está desatualizado, eu não sei ao certo quantos livros eu realmente tenho, mas não é muito não, tá, gente? Antes de vir para Brasília, eu sempre li muito em biblioteca, eu sempre li muitos livros emprestados, e depois eu comecei a comprar muitos livros, mas antes eu não tinha muito livro não. Quantos livros você tem nos desejados? Eu tenho 13 livros desejados e pretendo ter todos eles. Quantos livros emprestados você tem no momento? Eu tenho um livro emprestado com uma amiga minha, que é O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder, e ela tá lendo ele há um tempão, tá enrolando. Pra quem já leu sabe que não é uma leitura que agrada a todo mundo, né? Mas ela falou que até o final do ano ela termina. E vamos pro próximo. Você quer trocar algum livro? Quais são? Sim, eu tenho 3 livros para troca, na verdade são 4 livros. 4 livros para troca. Que é um box, que são Jogos Vorazes, então eu tô trocando os 3 livros, porque eu li no Kindle e eles estão intactos. Eu acabei de soltar a resenha deles. Quem viu sabe que eu gostei da leitura, mas como eles estão bem novinhos, eu prefiro trocar. E outro livro que eu quero trocar é A Cabana, de William P. Young, que na verdade, gente, eu não quero nem trocar muito esse livro, eu quero me livrar desse livro, porque não vou nem entrar em muitos detalhes, porque passa. Próxima pergunta. Na aba meta, quantos livros você tem marcados? Você cumpre essas metas? Eu tenho 18 livros na minha meta de leitura e eu cumpro sim. Eu cumpri todas as metas para o ano de 2012, eu cumpri. E
E inclusive os 2 livros que eu estou lendo são metas de leitura, que é o Confraria de Touros e o Sinal. E eu gosto muito da meta, porque me faz ter assim uma sequência de leitura. E claro que no meio disso tudo eu vou lendo outros livros que aparecem e lógico, né, que eu não vou ficar só presa na meta, mas eu gosto de seguir a meta, eu gosto de ter um norte, assim, uma linha de leitura. Se não der, não deu, mas eu gosto sim de seguir. E por último, qual é o número do seu paginômetro? São 33.404. Também está desatualizado porque, como eu disse, eu não tenho no Scoob todos os livros que eu tenho, todos os livros que eu já li. Às vezes eu lembro que eu li um livro e vou lá e cadastro, mas está desatualizado. Então é isso, pessoal, essa foi a tag sobre o Scoob. Se vocês tiverem alguma dúvida de como usar o Scoob, do que fazer, eu estou à disposição aqui, pode perguntar aqui embaixo que eu respondo. E então é isso, pessoal. Hoje, milagrosamente, eu não estou atrasada, mas eu vou porque, apesar do calor, tá armando uma chuva, então eu já vou logo. Então é isso, pessoal, obrigadão por assistir. Até o próximo vídeo e tchau, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.